Boa noite, paz para todos. Coloca para a gente Mateus 4. Eu quero falar com vocês a respeito do momento em que Jesus foi levado ao deserto. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que esse texto traz de aprendizado para nós. Bom, quem está acordado, diga amém. Amém. Redobra a sua atenção. O primeiro ponto é que Jesus ele é conduzido ao deserto. Na verdade, nenhum de nós queremos passar por desertos. Mas existem momentos das nossas vidas que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus a passar pelo deserto. E se você não permite que o Espírito Santo te conduza, há um problema muito grande. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, no 8,14, diz que aqueles que são conduzidos, guiados pelo Espírito, esses são os filhos. Quem é filho aí, diga amém. Amém. Então fala, eu sou filho de Deus. Você tem convicção disso? Então eu vou profetizar, você é filho de Deus, você é escolhido de Deus e você é herdeiro de Deus. E fala que o Espírito leva Jesus ao deserto. E o deserto, ele recebe essa imagem negativa, sendo que o deserto, ele também forja o nosso caráter. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele também passou pelo deserto, porque o deserto é um local de total dependência de Deus. Sabe quando o seu dinheiro não pode fazer mais nada? Sabe quando a sua influência, o seu status social não pode fazer mais nada por você? Sabe quando a medicina já não pode intervir no seu problema? É a hora que você se torna totalmente dependente de Deus. Então, no verso 2, após o Espírito Santo conduzir Jesus até o deserto, ele estava jejuando 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Nós estamos aqui entrando para essa madrugada, buscando o quê? Consagração, buscando o quê? Comunhão com Deus. Como a gente já sabe, o jejum ele não muda a Deus, ele muda a nós mesmos. E Jesus, como homem, ele precisava passar por essa experiência. A experiência de ter um caráter moldado por Deus. E olha só, ele ficou 40 dias e 40 noites e ele já estava com fome. Então vai aparecer Satanás. É no momento que a gente já está com pouca fé, é no momento que a gente já está com pouco dinheiro, que Satanás ele vai levantar pessoas para tentar nos destruir, para perseguir. Ele vai levantar problemas de ordem financeira, espiritual, saúde e Jesus ele estava ali naquele momento focado em ter o seu relacionamento com Deus e é o que você precisa fazer nessa noite. Se você dispôs de tempo, deixou a sua casa, deixou a sua família, sono não pode te parar. Telefone celular não pode te parar, você tem que sair daqui diferente. Você tem que sair daqui levando algo no seu coração que vai arder para todo esse 2020 e vai mudar a sua trajetória. Verso de número 3, e diz assim: chegando então o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Então a primeira coisa que Satanás vai tentar Jesus é na parte física dele. Esse trecho que Jesus vai responder a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está fazendo uma citação de um texto do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque Moisés, quando estava no deserto, ele falou para o povo, olha, se vocês tiverem fome, Deus é maná para vocês. Se vocês quiserem carne, ele traz cordonizes. Se vocês quiserem água, eu vou ferir a rocha, eu vou tocar na rocha e Deus vai dar água para vocês. Quem crê, acredita, diga amém. Então não é nenhuma necessidade física, nenhuma necessidade do seu corpo, da sua alma, que não vai ser saciada por Deus. E Jesus fala para ele, pode colocar o verso 4, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu quero, nesse ponto aqui, tratar com os irmãos o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Fala comigo, verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é quem? Nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Cristo, ele é o verbo vivo, Cristo é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava cheio de toda a verdade. Então você vai confiar em quem? No que a mídia está dizendo?
no que pessoas com caráter deturpado estão dizendo, aproveitadores, pessoas que são oportunistas, que estão vendo essa crise, aproveitando a crise para se promover, ou você vai se apegar à verdade que é a palavra de Deus? Porque se você conhecer a verdade, ninguém vai te enganar mais. Você não vai precisar ficar trancado com medo, porque você conhece a verdade. Você tem consciência do que você precisa fazer, mas você não é prisioneiro de vírus, você não é prisioneiro de nada, porque Jesus te fez livre e Ele te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. O que é a palavra de Deus para nós? A palavra de Deus para nós é justiça também. Jesus, ele disse em Mateus 6, no verso de número 34, 33 em diante, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça. Se você de alguma forma foi injustiçado por alguma coisa que alguém falou, por alguma coisa que alguém disse, a palavra de Deus, quando a gente busca o reino dele, a justiça de Deus se cumpre na nossa vida. Nós não vamos viver de acordo com o que disseram que nós somos, mas nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus falou que nós somos. E eu já declarei, você é filho de Deus. Ainda que digam o contrário, Jesus te comprou com o seu próprio sangue. E por que eu não posso ouvir outras vozes? Por que eu não posso me ater a pessoas que não creem e compartilham da mesma fé que eu? Porque o meu Deus sabe o futuro que Ele tem preparado para mim. Jeremias 29, 11, ele fala: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal. Se tem alguém profetizando mal sobre a sua casa, sobre a sua família, rejeite essa palavra, porque essa palavra não vem de Deus, e na sua vida vai prevalecer a palavra de Deus, porque Ele quer nos dar um futuro de esperança. Os seus filhos vão se formar, vão se casar, serão pessoas relevantes na sociedade, você vai ver os seus netos, porque Deus tem preparado um futuro de esperança para nós. Eu vou ouvir quem? Quem está falando lá na mídia, quem está falando nos jornais, ou eu vou me apegar à palavra de Deus? Sabe o que a palavra de Deus diz para mim? Salmos no capítulo de número 37, no 4 e no 5, eu tenho que ter prazer nas coisas de Deus, assim como você está aqui nessa noite buscando mais a Deus, tendo prazer nas coisas de Deus, porque se eu colocar o meu coração nas coisas de Deus, Ele vai fazer tudo aquilo que o meu coração deseja. Se eu entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele, o resto é com ele. Coloca o verso de número 5. Se você confiar no Senhor, entregando o seu caminho para ele, não tem crise que te para, não tem problema que te para, não tem gigante que te para, não tem muralha que te para, porque você está firmado na palavra de Deus. E se sua confiança estiver no Senhor, aí é com Ele. Ele coloca o vírus por terra, Ele coloca a crise por terra, Ele coloca a corrupção brasileira por terra, porque Ele é Deus. E nós confiamos nele. Então, por que Jesus dá essa resposta para Satanás? Porque o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Satanás vai tentar usar pessoas para confundir a sua mente, mas se apegue à palavra de Deus. Continuando agora, Mateus, no 4, verso de número 6. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou na tela, o verso de número 6. E ele diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Verso 7. Replicou-lhe Jesus, também está escrito, pode ler bem forte toda a igreja, por favor. Nós precisamos ser pessoas que têm conhecimento de Deus e daquilo que eu tenho o dever de fazer. Tem coisa que eu faço, mas tem coisa que Deus faz. Vou dar um exemplo claro para essa crise. Quem vai passar o álcool em gel na minha mão? Um anjo? Vai descer um anjo do céu e falar, toma o álcool em gel? Não, eu que tenho que adquirir o álcool em gel, eu que tenho que me manter a 1 metro, 2 metros de distância das pessoas. Tem coisas que eu tenho que fazer. Não adianta eu colocar tudo na conta de Deus, não. Porque o que eu não posso fazer, Ele faz. Aquilo que não é possível para o homem, é possível para Deus. Então, Satanás, ele tenta confundir Jesus com a própria palavra de Deus. Então, nós precisamos ser cidadãos dos céus, mas cidadãos da terra também.
Você precisa exercer a sua cidadania lá fora com seu voto. Você precisa exercer a sua cidadania do céu também como igreja aqui na terra, como foi bem colocado aqui, chegando para as pessoas, pregando a palavra. Jesus te ama, Jesus ele quer transformar a sua vida, ele quer escrever uma nova história para você. Você não pode achar que você é um anjo e tudo está na conta de Deus. Não. Deus, ele nos deu domínio. Deus, ele nos colocou nessa terra para ser representantes, embaixadores do seu reino. Aonde você chegar, é Jesus chegando. Aonde você chegar, é Jesus chegando para curar. Aonde você chegar, é Jesus chegando para libertar. Aonde você chegar, é Jesus chegando para salvar. Porque Jesus já veio, agora ele incumbiu você. O que ele falou em Marcos, no 16, no 15? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, portanto, ide por todos os bairros de Governador Valadares e preguem o evangelho. Fala para essas pessoas que estão nas drogas que eu amo elas. Fala para as prostitutas que eu amo elas. Fala para esses bebuns aí que estão nos botecos de Valadares que eu amo eles. E eu dei a minha vida para salvá-los. Eles não estão abandonados, eu amo eles. Eu dei a minha vida por eles. Verso de número 8. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E agora vai chegar o momento onde que eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Pode colocar o verso número 9. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me adorarem. Fala comigo, se prostrado me adorares. Fala comigo, 1, prostrar. 2, adorar. Verso número 10. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que Jesus está me ensinando nesse ponto final, onde que eu quero compartilhar com vocês, é que há uma diferença entre adoração e prestação de culto. Ou seja, Jesus falou assim, deixa esse texto aí, esse final na tela. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás, ele queria que Jesus ficasse prostrado diante dele e com certeza Satanás, depois que Jesus entregasse ele a adoração, faria dele o que ele tem feito com muitos aí hoje. Muitas pessoas eram para estar aqui hoje, adorando a Deus. Mas quem sabe, estão tomando uma cerveja agora. Quem sabe, estão fumando um cigarro. Quem sabe, estão usando uma maconha, uma droga mais pesada. Talvez, neste momento, estão adulterando. Estão com pessoas que não servem a Deus. Mas eu glorifico ao Senhor porque você está aqui. Deus escolheu eles, escolheu você também. Mas você tomou uma atitude de não se prostrar perante as coisas que Satanás te apresentou. Porque o pecado, ele tem aparência de bom. A vontade de Satanás é boa, agradável e desejável. É por isso que eles estão lá no mundo. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque a bênção de Deus, ela enriquece, mas não acrescenta dores. Satanás, ele dá com a mão e tira com a outra. O que Jesus, ele me ensina neste momento? Quando você veio aqui para este lugar, quando você vem para a igreja, você adora. Por quê? A adoração tem muito a ver com a sua vida, tem muito a ver com o seu corpo, tem muito a ver com o que você faz diariamente com o seu corpo. Fala assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Você adora a Deus com o seu corpo. Quando você levanta a sua mão, quando você abre a sua boca, quando você dança na presença de Deus, Davi ele dançava na presença de Deus. Quando você toca, quem sabe o seu instrumento é um instrumento de 10 cordas, que é as suas palmas, as suas mãos. O seu corpo adora a Deus desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Mas se você se prostrar a Satanás, você vai usar o seu corpo para adorar Satanás e não a Deus. Você precisa agora fazer uma reflexão. Como eu tenho usado o meu corpo? Eu tenho usado o meu corpo para adorar a Deus?
O que eu tenho feito com o meu corpo, adora a Deus ou adora a Satanás? E Jesus fala para ele mais uma coisa: somente a ele servirás. Qual é o serviço que você tem prestado para Deus? Porque se você observar a palavra de Deus no Antigo Testamento, o culto é o serviço. Levantar o altar, colocar uma bacia com água para lavar as mãos, que representa purificação, colocar uma oferta em cima do altar para perdão de pecados, e aquilo sobe como aroma suave a Deus. Qual é o serviço que você tem prestado a Deus? Levar a palavra, evangelização. Qual é o serviço que você tem prestado a Deus? Você serve só quando está no templo ou você tem vivido uma vida de serviço ao Senhor? Jesus, ele se dedicou a servir a Deus. Ele falava: eu e meu pai trabalhamos até hoje. Quantas pessoas passam por você todos os dias? E servir a Deus é o quê? É levar essa palavra que o quê? Vai nutrir o corpo, vai nutrir a alma e vai nutrir o espírito. É o que a igreja já faz e tem feito há longos anos, ajudando famílias que estão passando necessidade, com uma cesta básica, ajudando pessoas que não têm o que comer ou o que vestir. Qual é o serviço que você tem prestado para Deus? Jesus, ele disse assim: tudo aquilo que vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Pense agora, quantas vezes Jesus passou com fome perto de você e você não deu a Jesus o que comer? Quantas vezes Jesus esteve com frio, deitado numa calçada, e você não foi lá no seu guarda-roupa e não tirou uma peça de roupa para cobrir Jesus? Quantas vezes Jesus estava na cadeia e você não foi lá visitá-lo? Sabia que muitos dos pregadores, eles são tirados de dentro das penitenciárias? Eu ouvi outro dia o pastor Flamarion falando a respeito do pastor Júnior Trovão, e eu já tinha pedido a ele para que a gente formasse novamente uma equipe, para que a gente fosse na Paca, visitar os internos. Porque Deus, ele usa pessoas assim, como foi uma ministração que ele colocou. Os 3 assassinos escreveram a maior parte da Bíblia: Moisés, Davi e Paulo. E nós, como igreja, nós precisamos estar lá, pregando a palavra, batizando nas águas, porque a qualquer momento pode sair um apóstolo Paulo de dentro daquela paca. A qualquer momento Deus pode tirar um Moisés aqui de Governador Valadares. E Deus conta comigo e conta com você. Primeiro, para adorá-lo. E segundo, para servi-lo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Eu queria que você, nesse momento, fizesse essa reflexão. O seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Como você tem usado o templo do Espírito Santo? Porque a palavra dele diz que se você profanar o templo, esse corpo será destruído na volta dele. Mas se você usar esse templo para adorar a ele, você vai viver com ele eternamente. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, que o apóstolo Paulo, ele pede para que nós nos apresentemos ao Senhor com o nosso corpo, um sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável. O nosso corpo, ele tem que ser separado, ele tem que ser santo. O mundo vai dizer que nós podemos encher a cara na cachaça, mas a palavra de Deus nos diz para ser sóbrios, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos usar. O Espírito Santo de Deus quer nos levar a um nível de intimidade mais profunda com o Senhor. Então, neste momento, eu não vou dizer o que você tem que fazer. Você vai adorar ao Senhor da sua forma. Você vai adorar ao Senhor do seu jeito. Deixe que o Espírito Santo te conduza a adorar ao Senhor. Deixe que o Espírito Santo tome a sua mente, tome o seu coração, ao ponto que você não precisa mais seguir o ministrante, ao ponto que o Espírito Santo faça como ele fazia com Davi. Ele te toma na presença do Senhor e você vai salmodiar na presença dele, você vai cantar na presença dele, você vai dançar na presença dele, você vai receber batismo no Espírito Santo, você vai receber batismo de alegria, você vai ser alguém cheio do Espírito Santo, que por onde passar as pessoas serão curadas,
curadas, as pessoas serão libertas, as pessoas serão salvas, porque você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus, o selo da promessa. E um dia Jesus ele vem para nos buscar, um dia Jesus vem para buscar a igreja, um dia Jesus vem para buscar os salvos, e nós somos os filhos de Deus, nós somos os herdeiros de Deus, nós somos a herança. Eu vou profetizar, levanta a tua mão para os céus. Você é o povo eleito, você é o sacerdócio real, você faz parte da nação santa, exclusiva para adorar ao nome do Senhor. Levanta a mão para o céu e declara em espírito, em verdade. Fala para ele: te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos. Adore com seu corpo, adore com a sua alma, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos, queremos te servir, Senhor, dar o nosso melhor no teu altar, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos pra te adorar, ó Rei. Espírito Santo de Deus, enche a tua igreja. Meu prazer é te louvar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a falar de mistérios com o Senhor agora. Se você não é batizado, chegou o seu momento de clamar, chegou o seu momento de pedir, porque o Espírito Santo é uma promessa para a igreja. Se você é igreja, você vai receber o Espírito Santo, e Ele vai derramar para cada um dons espirituais. Deus quer que você profetiza, Deus quer que você imponha as suas mãos e os enfermos sejam curados. Deus quer colocar na tua boca a palavra de sabedoria, Deus quer colocar na tua boca uma palavra de ciência. Deus quer te usar para operar milagres e maravilhas e prodígios. Deus quer olhar para você aqui na terra fazendo um serviço dele, fazendo a obra dele. Levanta as mãos para os céus agora, abra sua boca e adora, abra sua boca e exalta, porque Ele está neste lugar. Oh Jesus, muito obrigado. Pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Quem está renovado, diga aleluia. Deus tem mais para fazer na sua vida. Irmãos, como eu falei para vocês, tem muitos desertos que nós vivemos, que é o próprio Deus que nos leva. E aconteceu da nossa família já ser uma família cristã, uma família da fé. E o meu irmão, ele se prostrou a Satanás através das drogas.
É aquelas companhias que chegam sorrateiramente, sutilmente, oferece uma cerveja, oferece um cigarro, oferece a cocaína, e meu irmão chegou no último estágio usando até mesmo o crack. E eu passei por diversas situações, irmãos. Uma delas até, como diz o ditado, né, seria como se não fosse trágico. Numa virada de ano, a gente ia aqui celebrando, no templo bem antigo, antes desses dois, daqui do Basílio, a gente na virada de ano celebrando, meu irmão usou tanta droga, mas tanta droga, que ele entrou pela igreja, e eu estava ministrando louvor com a equipe de louvor, ele começou a me gritar. E como ele estava muito alucinado pelas drogas, ele não percebia que ele falava tão alto que todo mundo viu. E aí, quando terminou o louvor, um diácono chegou para mim e falou, seu irmão estava drogado. E aquilo para mim foi uma faca cravada no meu peito, porque eu, desde a minha juventude, da minha infância, eu sirvo a Deus, eu sirvo na casa de Deus, e aquela situação aconteceu na nossa família, e a gente começou a sofrer com aquilo. O meu irmão viciado começou a vender as minhas peças de roupa, eu saía para trabalhar, ele vendia os materiais de informática, como computador, máquina fotográfica, webcam, na época usava muito, e eu cheguei e pedi dispensa do meu trabalho, até porque isso estava abalando o meu emocional, não estava me dando bem mais com as pessoas no meu trabalho, porque eu já chegava estressado, chateado com tudo que acontecia dentro da minha casa. Eu pedi dispensa do meu trabalho e fiquei em casa, porque não tinha nem TV mais para assistir, porque ele pegou a televisão de madrugada e levou para a boca e usou a droga e a gente perdeu tudo dentro de casa. Mas uma coisa nós não perdemos, que é a fé. Nós, com aquela situação, o meu irmão devendo muitos traficantes, todos os dias vinha um traficante e falava, se não me pagar, eu vou matar. Então, às vezes minha mãe pagava, eu pagava, meu pai pagava, e a gente já estava numa situação que a gente não tinha mais o que fazer, e a gente orava, pedia a Deus e clamava, orava, pedia a Deus e clamava. E meu irmão começou a relatar que algumas pessoas levavam ele para algumas situações para tentar executá-lo, e ele falava que quando chegava, ou a arma falhava, ou dava alguma coisa errada, e eles não conseguiam matá-lo. E aí, até que a minha mãe tomou uma decisão de interná-lo. Ele foi para a clínica, ficou lá mais de 6 meses no De Jorge. Quando voltou, ele voltou a usar droga novamente. E a gente não tinha mais nenhum recurso, nós só tínhamos Deus. E Deus foi suficiente para transformar a vida do meu irmão. Ele passou, assim, por dias terríveis. Eu cheguei num momento que não dava mais para aceitá-lo em casa, porque ele ficava toda madrugada na rua, e ele chegava mais ou menos por volta de meio-dia, dormia até o início da noite, e depois ele saía para a rua de novo para usar droga. Então a gente pediu que ele tomasse, né, uma direção na vida dele, alugasse uma casa, trabalhasse. Não deu certo, até que a minha mãe levou ele para uma outra cidade e começou a reconstruir a vida dele lá, passo a passo, e graças a Deus deu certo. Eles começaram a fazer campanhas e correntes, minha mãe e ele de lá, eu e meu pai daqui, orando por ele, clamando por ele. Então ele começou a trabalhar numa empresa, alugou uma casa, depois ele entrou na faculdade. Mais adiante ele se casou, se tornou psicólogo, e hoje a esposa dele está grávida, agora em julho ele vai ser pai. E eu falo isso com muita alegria no meu coração, porque é uma história que aconteceu dentro da minha casa. Quando eu comecei a pregar para jovens, eu dava esse testemunho. E muitos jovens que tinham problemas com drogas, eram viciados em drogas, eles, graças a Deus, entregaram a vida para Jesus e foram libertos. Porque a palavra de Deus, ela é verdade para quem crê. Quando nós conhecemos a verdade e abandonando as nossas verdades, então Jesus ele tem poder de operar na nossa vida, como ele operou na vida do meu irmão. E hoje, para a glória de Deus, ele tem um trabalho que dá para ele o sustento, para toda a família. E hoje meu pai e minha mãe já não sofrem mais com a vida dele, só tem alegria para contar, só tem bênção para contar, porque é aquilo que a palavra de Deus
nos fala: se nós tivermos prazer nas coisas de Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Deus abençoe a todos. O poder de